E agora a polícia. A qualquer momento a polícia de Marília deve apreender os outros 2 menores que também participaram do brutal assassinato do empresário Jair Viveiros, dono da boate Fênix, 62 anos de idade. O crime dentro da casa dele foi do sábado para o domingo. Na verdade, você vê a foto aí de Jair Viveiros, ele, de acordo com informações de testemunhas, costumava receber muita gente em sua casa. E um dos menores apreendidos diz que os 3 foram até lá e aí houve uma proposta de relacionamento sexual que teria partido do empresário, segundo o depoimento desse menor. E eles não aceitaram e partiram para a violência. Com várias facadas, mataram o Jair Viveiros. Ele foi colocado no próprio veículo, uma EcoSport, e abandonado num cafezal da zona rural em Veracruz. Só que ainda colocaram fogo no corpo. Esse menor de 16 anos já está apreendido e outros 2 que participaram também do brutal crime, segundo a polícia, serão apreendidos a qualquer momento. Realmente, crime brutal no Carnaval. E a Polícia Militar acabou dando um duro baque no tráfico de drogas em Marília. Pois é, 6 mil pinos de cocaína apreendidos pela Polícia Militar na favela da Vila Barros. A droga orçada em R$120 mil. Segundo as informações, houve uma denúncia anônima e a Polícia Militar armou uma mega operação contra o tráfico na Vila Barros. A polícia foi até lá e encontrou muita droga escondida. Terra revestida, droga enterrada, 6 mil pinos de cocaína no total, essa droga que seria desovada em Marília e em toda a região. Tá aí a prova, é o tráfico. Se tem tráfico, é o que a gente tem debatido aqui constantemente, é porque o consumo é cada vez maior. Por isso, prevenção às drogas tem que começar dentro de casa, geralmente porta de entrada, a bebida alcoólica. Fique atento, pai, mãe, cuidado, porque seu filho adolescente está sendo, entre aspas, visado pelos traficantes. A gente volta a falar sobre o tema polêmico, agora encerrado o Carnaval, reforma previdenciária. Mais uma matéria. A Fernanda deixou o emprego assim que o segundo filho nasceu e passou a se dedicar às crianças. Nesse tempo, a dona de casa parou de recolher o INSS. Vou ter que correr para voltar a pagar de novo, porque posso passar fome mais para frente. E aí, como que eu vou ser uma idosa sem nenhuma garantia? A reforma proposta pelo governo federal promete reduzir o rombo na Previdência e tornar a aposentadoria mais sustentável. Para isso, o tempo de contribuição deve subir. A idade mínima para se aposentar também. Vai demorar muito mais, porque antes era mais fácil, agora cada dia é pior. A gente não tem uma previsão e a esperança é só continuar trabalhando. Procurar outras formas alternativas, outros tipos de investimento para ver se eu consigo viver mais no futuro, entendeu? Mas as novas regras devem atingir menos da metade dos trabalhadores brasileiros. Segundo o IBGE, os empregados com carteira assinada respondem a 38,9% dos ocupados no país. Os servidores públicos são 8,5%. Ainda restam 52,5% de ocupados sem vínculo de trabalho e, portanto, fora do sistema de proteção social. Nessa conta não estão os mais de 12 milhões de desempregados. Os números do mercado de trabalho mostram o desafio da Previdência em garantir um futuro para quem ainda nem tem perspectiva de se aposentar. O contingente dos sem Previdência ainda deve ficar maior em razão do crescimento do trabalho autônomo. Enquanto você está desempregado, quando você volta é mais tempo que você vai ter que contribuir, mais tempo que você vai levar para se aposentar. Então, para o trabalhador também é ruim ficar fora do trabalho formal e para o governo é um grande desafio hoje trazer esses quase 13 milhões para o emprego formal, que é a forma mais fácil de aumentar a contribuição. Muito bem, aqui no estúdio, nosso convidado, sindicalista Adelson da Silva Monteiro, do Sindicato dos Eletricitários do Estado de São Paulo. Adelson, boa noite. Antes de mais nada, reforma previdenciária. Quero a sua opinião.
Boa noite, Zé. Boa noite a todos os ouvintes. O que nós pensamos sobre a Previdência, sobre a reforma, é que ela nunca foi pensada, né, realmente como fazer. Tem sempre uma questão política, como favorecer os grandes, que é o patrão, né, os grandes empresários. Porque eles têm isso na mão, eles têm os deputados, eles têm os senadores, eles têm um contingente na mão para fazer mudança que favoreça ele. Então, isso prejudica nós trabalhadores, porque nós, na realidade, nós não temos representante no Senado, nós não temos representante na Câmara, porque o trabalhador não vota em trabalhador. Então, isso prejudica a gente, na hora que a gente tem um embate desse. E quando a gente leva para a rua a reforma da Previdência, que ela vai prejudicar todo mundo, em geral, né, quanto pobre, quanto rico, quanto a idade, e quem não contribui, contribui. Então, isso aí fica muito difícil para a gente. Agora, o que nós queremos que as pessoas entendam é que hoje, a questão da contribuição, ela sempre foi, o autônomo, sempre teve o carnê à disposição para ele pagar também, aquele que trabalha autônomo. Agora, nós temos um problema sério. Às vezes você não leva isso a sério, que a questão da contribuição previdenciária não é só a sua aposentadoria, ela é sua saúde também. Que você acontece um acidente no trabalho ou de percurso, você está ali respaldado na Previdência Social. E não é só aposentadoria. O trabalhador pensa, vou aposentar daqui 65 anos, eu não preciso pagar agora. Ele precisa pagar imediatamente, porque se acontecer um acidente aí imprevisto, ele está assegurado no INSS. Então é muito importante pagar. Agora, as pessoas às vezes falam que não tem condições, mas temos condições. Quanto se gasta por mês com um cigarro? Quanto se gasta num bar? Quanto se gasta num churrasquinho ou na esquina por mês? E as pessoas às vezes falam isso. É duro a gente falar isso, mas muita gente tem as condições de pagar. Pedreiro, servente de pedreiro, tem que gasta muito dinheiro. Agora, fica aí a questão de aposentar por idade, aquele que não contribuiu. Então, nós temos que rever a nossa posição enquanto trabalhadores e quanto aos governantes, né? Que vai prejudicar. Esta reforma mesmo, ela vai prejudicar todo mundo. Agora, o que nós queremos é que a sociedade se mobilize, porque o país não precisa desse dinheiro da Previdência, esses 370 bilhões. O país tem dinheiro, muito mais que isso. E vou repetir aqui o que eu falei hoje na hora do almoço. O presidente Lula mostrou para as pessoas que esse país tem muito dinheiro, independente do que aconteceu, né? Todo mundo viveu bem uma época aí, uns 8 anos, e viveu bem, comeu bem, né? E uma vida bem posta. Agora vivemos hoje novamente uma decadência, né? Pessoas na rua, pessoas comendo lixo, né? Que não é privilégio da Venezuela, é privilégio nosso também, que nós temos todo dia companheiros se alimentando no lixão. Então, nós temos que pensar num país como um todo, não é só a previdência social, nós temos que conscientizar, nós temos que votar, gente, não é o imediato, se deu errado uma coisa, você pensar na outra. Então, nós precisamos pensar na previdência que está aí hoje, que o companheiro aí está querendo fazer, e vai ser prejudicial a todo mundo. Ela não vai favorecer a ninguém, não, pode ter certeza disso. E o país não precisa desses 370 milhões para sobreviver, bilhões para sobreviver, não. Nós temos muito mais que isso. Outra polêmica do momento, Adelson, o governo Bolsonaro dificultando o pagamento da contribuição sindical. Não poderá mais haver o desconto em folha. Terá que o pagamento acontecer em boleto, é claro, com a opção do trabalhador. O movimento sindical está realmente enfraquecido com perda de receita? Sua avaliação? De fato, com a reforma trabalhista, enfraqueceu as grandes centrais, que eles recebiam um grande dinheiro com a taxa confederativa, né, que foi criada nos governos passados, né, Getúlio Vargas lá, essa questão. Nós, né, a CUT, vou colocar aqui, quando nós criamos a CUT, nós queríamos acabar com a taxa confederativa. Por quê? Porque nós não achávamos justo a taxa, e nós não achamos justo até hoje.
Mas, de fato, quando fizemos a CUT, várias tendências filiaram a CUT e algumas não concordou em não descontar, então até hoje ficou a critério de cada sindicato. O nosso sindicato, o Sindicato dos Eletricitários, foi o primeiro. Quando nós pegamos do setor nosso do sindicato, que viveu 50 anos aí, né, e no auge de muito dinheiro, nós conseguimos pegar o sindicato em 86 e a nossa proposta, a primeira proposta nossa, era acabar com a taxa confederativa. E, de fato, nós acabamos, né? Até 97, 98 e 2005, entrou uma juíza e pegar a parte deles. A nós, 60%, nós devolvemos para os trabalhadores. Os 40%, que é da Justiça, vai para a Justiça. Mas nós cobrávamos 1,7% dos trabalhadores, e para vocês verem que nós, sindicatos, há mais de 15 anos, reduzimos para 1,3% a nossa taxa que cobramos do associado, porque sindicato é para sócio, né? Como falou o João Mora aqui, sindicato é para as pessoas que estão no sangue, está no coração dele viver isso. Nós não ganhamos um tostão para sobreviver de sindicato. O sindicato não cobra nada. Nós trabalhamos porque nós gostamos e nascemos para isso. Está no nosso sangue isso. Quem não gosta, sai fora. Mas nós não ganhamos nada. Agora, dessa questão, eu calculo que o governo pensou melhor, que é prejudicar mais as entidades sindicais, porque o recolhimento em folha, ele praticamente recolhe 100%, né, do associado, aquele que é sócio. No caso nosso, por exemplo, que os eletricitários é associado. Então você tem dificuldade para receber num boleto, porque o funcionário, ele tem o gasto dele e dificilmente vai atrasar as parcelas dele e vai ficando. Isso prejudica o trabalho do sindicato. Então isso é um caso pensado do governo, no meu ponto de vista. Isso é um caso pensado para prejudicar mais ainda os sindicatos e os trabalhadores. Mas nós vivemos e sobrevivemos com isso aí. E nós não somos poucos, né? Você vê os sindicatos eletricitários, ele corre os 4 pontos do país, né? É Mato Grosso, é o Paraná, é Rio Grande do Sul, é Goiás. Nós temos uma base em todos esses territórios. Então nós temos uma base muito grande, enquanto outros sindicatos não têm esse custo que nós temos. E nós vivemos desde 86 para 87 sem a taxa confederativa. E dá muito bem para sobreviver e trabalhar 24 horas por dia para os trabalhadores, como nós trabalhamos. Muito bem. Obrigado, Adelson. A gente vai continuar debatendo esse assunto. E acabou o carnaval, começa a quaresma e, como é tradicional, a Igreja Católica lança a campanha da fraternidade. Em 2019, o tema: Fraternidade e Políticas Públicas. Especialista comenta o que é política pública. Você já parou para entender o que são políticas públicas? Em um país do tamanho do nosso, com a complexidade de desafios sociais e que ainda caminha lentamente em prol da transparência pública ideal, saber o significado e a importância das políticas públicas é algo básico e essencial. Afinal de contas, elas estão diretamente relacionadas com a questão do planejamento no setor público. E a qualidade deste planejamento e sua efetivação está relacionada totalmente com a qualidade da nossa vida. Bem, as políticas públicas afetam todos nós cidadãos, independente de grau de escolaridade, sexo, raça, religião ou nível social. Também abrangem todas as áreas, como educação, saúde, segurança, mobilidade, meio ambiente, habitação, dentre outras. Ou seja, políticas públicas são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelos governos, federal, estadual e municipal, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados. Isso visando assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou determinado segmento.
Por exemplo, um programa da prefeitura que beneficia o seu bairro é uma política pública. Ações em prol da educação na cidade também. Nesse sentido, é importante perceber que uma política pública tem um viés político, onde decisões envolvem conflitos de interesses, na maioria dos casos, e um viés administrativo, pois são fundamentais para a realização de melhorias para a sociedade. Por fim, é importante saber que podemos falar tanto de política de Estado, ou seja, uma política que independe de quem está no governo e é amparada pela Constituição Federal, quanto falar de uma política de governo, esta já relacionada a um governo específico que tem a oportunidade de criar seu próprio planejamento com projetos e programas. Certo? Agora que você já sabe um pouco mais sobre políticas públicas, está mais preparado para discutir com propriedade as questões sociais. Durante a campanha da fraternidade. E o bispo de Lins acaba de afastar das atividades o padre Éder Zeque Dias, de 45 anos de idade. Motivo: ele foi surpreendido pela Polícia Rodoviária Federal dirigindo bêbado na noite desta terça-feira na Transbrasiliana, a BR-153. Lamentável. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.